Meus irmãos, bom dia. Padre Evandro, Padre Fernando, irmãos queridos, ótimo. Então, mais uma vez nos encontramos, não para aumentar o conhecimento, mas para fazer uma experiência, né? É diferente, né? É diferente. Então nós estamos aí numa travessia. A cada mês a gente tenta conversar um pouquinho sobre o espírito, sobre hoje o espírito do caminho, né? Porque às vezes a nossa sociedade do entretenimento, da dispersão, né, não dá unidade e nós ficamos fragmentados, né? E acabamos dando pedaços, como a gente às vezes tem falado, né? Então, nós gostaríamos de pelo menos tomar um pouquinho de fôlego. Nós vamos mais um refrãozinho. As nossas músicas, como vocês estão vendo, não são grandes letras, apenas é mais ou menos como um bater-estaca, para que a gente possa encontrar no fundo a água, né? Porque nós às vezes é tanto oferecimento de fontes no momento de mundo, e às vezes a gente apenas percorre um caminho, né? E nós não somos chamados a simplesmente a percorrer um caminho, mas a fazer um caminho, porque aí ele se torna seu, né? Então, não porque ouviu dizer, mas porque você o fez, né? Aí então se torna uma experiência. O abrandamento do nosso coração. O momento agora é de descanso. Precisamos de ter lugar de descanso. O momento nosso é doído. O momento nosso traz a sua fragilidade, né? E precisamos de tomar fôlego, né? Que nesse momento nós possamos descansar um pouquinho naquele que é a razão e o sentido de tudo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, então, isso, beleza. O caminho, ele se faz à medida que a gente caminha, claro. E na Sagrada Escritura, o caminho é uma grande palavra, é uma grande experiência, né? No início, o cristianismo era chamado o caminho. Então a coisa não é puramente conceitual, mas é um caminhar, né? Nossa Senhora, a devoção na Espanha, uma devoção forte, é Nossa Senhora da Estrada. Nossa Senhora está sempre na estrada, né? Jesus é o caminho, né? Então, nós também somos convocados a mergulharmos nessa espiritualidade do caminhar. E alguém que é um viajante único, Abraão. Eu pessoalmente tenho com ele
desculpa a pretensão, mas uma intimidade muito grande. Parece que eu sinto ele como meu avô, né? Isso não significa nada de extraordinário, mas é alguém que sempre me encantou. Abraão, ele é como se fosse uma parábola. A história de Abraão é como uma metáfora, é como a nossa vida, né? Essa musiquinha de fundo, se vocês não se importarem, se não for criar constrangimento, essa musiquinha de fundo, o nome dela é O Segredo do Caminho, né? Então ela vai só nos ajudando a trilhar o nosso caminho, né? Mas não precisa ficar prestando muita atenção nela, que ela mesma se impõe por ela mesma. Então, Abraão, deixa tua terra e vai para a terra que eu lhe indicar. Nós também temos que sair da nossa terra viciada, né? Nós às vezes nos sentimos meio cansados de nós mesmos, né? Porque nós nos acostumamos tanto com a nossa terrinha, com a nossa zona de conforto, com o nosso quintal, que não alçamos grandes voos, porque ficamos aí, né? E Abraão, ele vem justamente trazer para nós essa subida rumo a Deus. Ele é um viajante único. Ele foi o primeiro, né, na experiência pessoal de Deus, aproximadamente 3.900 anos atrás, 4.000 anos atrás, né? Então Abraão, como você, meu irmão, como eu, como cada um de nós, trazendo os seus problemas, trazendo os seus espantos. Eu pessoalmente gosto muito dessa palavra, porque às vezes a gente se espanta, né? A gente não acostuma com determinadas realidades. Então Abraão também, né, ele trouxe os seus espantos, trouxe as suas coragens, as suas indecisões, né? E talvez a coisa mais bonita de Abraão é a disponibilidade, né? Quando, das ordenações que eu já realizei, talvez uma das primeiras palavras que eu falo para aquele que vai ser ordenado é: meu amigo, é uma frescurinha da minha parte, mas não diga presente quando eu te chamar, diga aqui estou. Presente é quando você está numa sala de aula, o seu nome presente. É também, sem problema nenhum. Nós não vamos ficar chateados se responder presente, mas aqui estou. É como se o meu ser estivesse plenamente ali, né? Padre Juan, tá bom, querido? Esqueci dele. Beleza. Então, Abraão vai nos revelar quanto custa ir até Deus. Às vezes a gente fala, o caminho de Deus é muito difícil, né? Pode ser que seja, e talvez tenha que ser, porque é de Deus. Por isso, nós às vezes temos que nos agonizarmos para entrar. Tenho certeza que vocês compreendem o que eu estou dizendo. O entrar nessa presença, ele às vezes a porta é estreita mesmo, né? E às vezes é uma agonia. Não é sempre um domingo de ressurreição ensolarado, né? Às vezes é uma
uma terça-feira cinzenta. Aquela velha história. O amor, ele não é saboroso todos os dias. E se você quiser só amor saboroso, você não terá. Então, por essa razão, meus irmãos, Ele nos revela o quanto custa ir até Deus e nascer para Deus. Portanto, é uma atitude que a gente poderia dizer exigente, que não é tão fácil. É muito simples, mas não é tão fácil. E é por essa razão que a nossa fé, ela vai deixando de ser conceitual para ser peregrina. E toda a Sagrada Escritura é muito mais uma questão de peregrinação do que uma realidade de apreensão de conceitos. Claro que é extremamente importante, sem sombra de dúvida, traz luz para nós. Mas o momento nosso agora, hoje, talvez exija mais existência, Eu não posso só escutar, ouvir de Brumadinho. Eu preciso de ir lá. Eu preciso de sair para poder ir. Eu não posso só saber que os meus irmãos nas 6 cidades onde que passa o rio Paraopeba, eles lá e eu aqui, sem saber direito. Eu preciso de ver, eu preciso de tocar, eu preciso de experimentar. Portanto, meus irmãos, Abraão é para nós uma grande figura, é uma grande figura. Nessa espiritualidade do caminho, a nível de Antigo Testamento, claro, juntamente com Moisés, são as 2 grandes figuras, que vai dando a mão a nós, na nossa fragilidade. Olha, meu filho, é mais ou menos por aqui, é abrir picada, porque o caminho não está pronto, Então a gente vai fazendo um caminho, percebendo a lua nova, percebendo o sol, percebendo o deserto, percebendo as noites escuras, percebendo as montanhas escarpadas, percebendo as geleiras que não poucas vezes experimentamos no nosso coração, experimentamos os lobos selvagens, experimentamos os ursos polares. Padre Israel, bom dia. Então, é um pouco isso, Então, Abraão, como você, meu irmão, como eu, como nós, com seus avançamos, mas de repente a gente percebe que recuamos estrategicamente. Eu não posso ir desembestado, não posso ir também porque eu tenho que ir. Eu vou porque escuto um movimento dentro do meu ser. Por isso que é importante o silêncio, a adequação da voz interna. Eu moro lá no Morro do Claro, e lá eu tenho um imenso de um privilégio, é um quintalzinho, onde que eu nunca vi um lugar onde, numa posição geográfica, eu vejo a amplitude do céu. Vejo a Serra de Santa Helena, a cidade, e aquela amplitude daquele céu. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer com isso que nesses 100 bilhões de galáxias, nesse nosso universo, esse mesmo tamanho de distâncias geográficas é o mesmo tamanho que eu tenho dentro de mim.
que cada um de vocês tem dentro de vocês. Por isso que nós nunca podemos dizer cheguei, nunca. Eu estou sempre a caminho, né? Então, Abraão, com seus encontros, com as suas escapadas, né? com as suas fugas, com seus combates, né? Igualzinho você, meu irmão. Por isso que ele é sensacional. E é você com os seus vazios, sou eu com os meus vazios, somos nós com o nosso nada. Essa é a grande experiência do nosso ser criatura, e que graças a Deus que fazemos essa experiência, né? Porque nós não somos deuses, né? É isso que nós temos que compreender. Somos apenas caminhantes nessas madrugadas, nessas noites, nessas percepções, nessas intuições, nessas dificuldades, nessas pontes estreitas, nessas picadas que eu tenho que abrir, né? Porque a gente às vezes tem que ser criativo, né? Eu gosto muito daquela passagem. Jesus foi a Nazaré, o capítulo 4 de São Lucas. Jesus foi a Nazaré, e lá ele não fez milagre nenhum, porque a fé do pessoal lá, pô, mas esse não é o filho do carpinteiro, Dona Maria, que mora ali na esquina? É ele mesmo. Mas de onde que veio tanta sabedoria? Como que não acreditar? E ali o pessoal ficou com tanta raiva dele, né, que levaram ele lá no alto da montanha lá e quiseram precipitá-lo lá de cima. Então é uma expressãozinha que ela sai um pouco do nosso controle, ou a gente não presta muita atenção porque parece que é uma passagenzinha assim muito simples, e diz: passou pelo meio e continuou o seu caminho. Às vezes nós temos que passar pelo meio para continuar o nosso caminho. Porque se eu me deixarem jogar lá de cima, não, eu tenho que encontrar um jeito. Tem que encontrar um jeito, tem que dar o primeiro passo para poder encontrar um jeito, passar pelo caminho, passar pelo meio e continuar o seu caminho, né? Então, Abraão, os nossos desafios é muito parecido com os dele, né? Então nós nos defrontamos com a nossa aventura, outra palavrinha saborosa, a aventura do acreditar, né? Porque se eu achar que apenas as coisas estão definidas, prontas e acabadas, seguir por aqui, não. Mas nosso Deus às vezes esconde a face dele, ficamos quase que desesperados, às vezes experimentamos uma náusea da existência, às vezes experimentamos um profundo vazio, né? Eu tenho um amigo, quando eu estava em Nova Lima como padre, Anizinho. O Anizinho tinha um bug e ele gostava de fazer trilha, né? E ali de Nova Lima para Riacima é estrada de terra, mas ele não gostava nem de estrada de terra, ele gostava de abrir picada pelas montanhas. Ecologicamente, não sei se está correto, em todos os casos, fazia aquela trilhazinha dele e ia. Um belo dia, 6:30 da tarde, 7 horas, já escurecendo, e vai o Anizinho, tal. Isso ele contando para mim. Aí eu fui, ele falando, eu fui.
E aí ele passou por um riacho e achou que aquele riacho era raso, só que o riacho era fundo, né? E o jipezinho, ele ficou e não saía porque molhou o platinado, né? E ali não dava a faísquinha e por isso o carro não pegava. E aí ele abriu o distribuidor, tirou a peçazinha do platinado, começou a secar o platinado, mas de repente o platinado caiu dentro do rio. Sabe qual que é a expressão que ele usou? Agora que está ficando bom. Agora que está ficando bom. Para poder dizer, meu irmão, que a nossa vida é assim. É na hora que somos desafiados, é que vai acordando sentimentos em nós que nós nunca tivemos. Vão abrindo caminhos dentro de nós, né? E nesses 100 bilhões de galáxias que existem dentro de você, se você ficar sempre se preservando de tudo, a sua vida vai se empobrecer. Abra o peito, se lança. Fácil? Claro que não, né? É mais ou menos como quando eu era adolescente, a gente ia de Bom Jardim a Rutilo. Era uma estação de ferro, era só uma pequena estaçãozinha, moravam muito poucas pessoas ali. E tinha aqueles pontilhões de estrada de ferro que é de uma altura imensa, né? Uma tábua no meio e os dormentes e a estrada de ferro passando em cima, né? Então a prova para você se tornar jovem era passar por esse pontilhão, né? Então eu fui. Agora eu me lembro da sensação, né? Tem umas coisas gozadas na vida da gente e a gente lembra da sensação, né? Eu fui engatinhando, de um lado o imenso de um abismo, do outro lado imenso de um abismo, e a náusea, aquele frio imenso na barriga, né? Mas fui. E eu acho que eu posso dizer que o momento de mundo que a gente vive é mais ou menos assim. Acho que o momento de mundo, de um lado, uma fé maravilhosa, a presença do Deus encarnado na nossa vida, uma coisa lindíssima, a entrega dele por amor a nós, a Eucaristia e tanta coisa maravilhosa. E de outro lado, um abismo de uma profunda dificuldade em crer. Nós estamos justamente em cima desse pontilhão com essas duas realidades. Não se apavore, porque é assim para todo mundo, né? É assim para todo mundo. Até para o Padre Fernando é assim, né, Fernando? Até para ele. Para todos nós. Então, é essa realidade a qual nos encontramos. Temos que passar, porque se eu recuar, né, eu vou perder a grande chance de acordar realidades em mim que eu nunca mais vou experimentar. Não fique maldizendo o seu passado. Era necessário que você passasse por tudo isso, como vai dizer a caminho de Emaús. Era necessário que o Filho do Homem passasse por isso, né? Então, meus irmãos, nós nos defrontamos com a aventura da experiência de crer. Crer é dar o coração, cor dare. As coisas não estão prontas, as coisas não estão acabadas, as coisas estão acontecendo. E aí a gente vai percebendo que é verdadeiramente uma viagem, porque é um movimento. É um movimento.
Deus vai dizer para Abraão: parte, Abraão, parte, parte, sai da sua terra e vai, parte, deixa. Essa também é a nossa vocação, partir e deixar todos os dias. Porque às vezes a gente se apega, é claro, né? A gente diz para o Senhor assim: Senhor, eu te entrego. Aí está puxando, você está indo junto. Eu te entrego. Entrega, mas tem que soltar, né? Porque a gente não solta. Talvez uma das sensações mais agradáveis é quando nós nos encontramos nessa situação em que a gente entrega e a gente solta. A única coisa que nós vamos levar é aquilo que nós dermos. O que eu não der, eu não vou levar. Está difícil, mas é bom ficar difícil. Para pensar de noite, para perder hora de sono. O que você agarrar, por mais que você tente agarrar, você não vai levar. Você só vai levar aquilo que você deu. Abraão não agarrou nada. Abraão se soltou totalmente. O sacrifício de Isaac, aquilo para mim é uma loucura. Porque parece que Deus estava falando para ele: Abraão, você precisa trocar sua túnica. Sua túnica está suja. Mas não foi isso não. O filho das entranhas é às vezes alguém que a gente perde, que é o nosso Isaac. É uma função que a gente tinha, que a gente não tem mais, é o nosso Isaac. A aposentadoria que chegou e que me pegou desprevenido, é o nosso Isaac. E o mais interessante de tudo isso, que Deus pede, o nosso Isaac é aquilo de mais precioso que nós temos. Esse é o problema. Esse é o problema. Porque se fosse pedir para alguém que nunca amou, agora, pedir um amor nosso, que a gente tem para uma determinada realidade, e a gente diz para ele, como os nossos irmãos nordestinos: disponha. Disponha. Isso não é fácil não, né? Isso não é muito simples não. Para a gente também perceber, meus irmãos, que o X da questão, o X da espiritualidade do caminho, não é a chegada. O X da espiritualidade do caminho é o caminho. É hoje. É o presente. A própria caminhada é que vai desvelando o mistério. E é por isso que as pausas, elas são importantes na nossa vida. A gente parar um mês, uma vez por mês, para ver por onde que eu estou indo, onde que eu estou caminhando, né? Então, se você for fazer o caminho de Santiago de Compostela, o maior caminho, que é 750 quilômetros, é lógico que você não vai andar 750 quilômetros direto. Você tem que fazer suas pausas, você tem que descansar. É por isso que nós estamos aqui. Nós não estamos para cobrar nada de nós mesmos. Nós estamos aqui para nos deixarmos amar. Nós estamos aqui para perceber o toque da graça. Aí as coisas vão mudando. Não é porque eu tenho que, né? Não. Nosso Deus é extremamente delicado.
Então, esta experiência da fé, essa peregrinação da fé, essa aventura do acreditar, vai trazer à tona uma coisa muito importante, que é a imensa distância em que existe de mim e Deus. Humildade, meu irmão, minha irmã, é isso. Humildade não é você reclinar a cabeça 45 graus com a mãozinha posta assim. Não é isso que é humildade. Não é uma coisa figurativa, não é uma roupagem, né? Humildade é a sua verdade. É a sua verdade. Suas coisas bonitas, suas sombras, suas coisas menos bonitas. E com singeleza de coração, acolher. Só Deus. A gente fala de perfeição, não é o nosso caminho. Nosso caminho não é perfeição. Perfeição é aquele que traça o seu caminho de perfeição e tenta a todo custo, o dia inteiro assim, entendeu? Não é isso. Nós somos filhos, nós somos amados, nós somos herdeiros. É se deixar, é outra coisa. É se deixar tocar pela ação do Espírito. Agora, se nós não obedecermos a esse movimento profundo, é viver pela metade, né? Ô, gente, está um pouquinho complicado, mais ou menos. Mas, enfim. Então nós não podemos viver pela metade. Nós temos que obedecer a esse movimento interior. Por isso que a gente precisa de silêncio. Por isso que a gente precisa de ter um momento do nosso dia respirar fundo. Porque misteriosamente o respiro, ele é muito importante, porque ele tira de nós os pensamentos negativos, ele arranca de nós realidades que não nos pertencem. Respirar, né? E deixar, dizem os japoneses, que eles gostam dessas coisas, eles dizem que nós temos 38 mil pensamentos por dia. A gente não precisa cair na fissura de querer contar, não, né? É só... Eles dizem, né? É igualzinho a gente falar 100 bilhões de galáxias. Aí você vai perguntar, como é que você sabe? Conta para você ver. É claro que são 100 bilhões, são 123 bilhões 744, né? Fraquinha essa, né? Foi fraquinha. Foi fraquinha. Então nós precisamos de escutar, por isso que rezar, muito mais do que falar, não é nenhuma crítica, viu, gente? Nenhuma crítica. Cada um tem o seu jeito. Mas você rezar 1000 Ave Marias, não tem problema nenhum, não. Pode, né? Agora, é escutar. Escutar. Por isso que a igreja, na sua prudência, o terço e o rosário, né? Essa musiquinha de fundo é a Ave Maria. Agora, o mistério que você contempla. E você contemplando o rosário, você contempla a vida de Jesus. Então ela vai entrando, ela vai se apossando da sua interioridade, e você vai pegando o jeito de Maria de Nazaré, né? Agora não é só o falar, mas é o escutar. Escutar o grito dentro de você,
que não poucas vezes o que nós fazemos? Recalcamos o grito, né? Só que tem que ele sai de um outro jeito. Sai de um outro jeito. Escute, não tenha medo da sua verdade. Tenha medo da sua verdade. Ah, mas o meu pecado foi muito grande. Meu irmão, você usou a palavra exata. Foi. Foi. Às vezes a gente arrasta pela vida inteira. Ô, gente, se tem uma coisa que Deus fica feliz é de nos perdoar. Nós temos que nos libertar, porque senão a gente domina o outro pelo medo, entendeu? Um regime totalitário é um regime do medo. Nós não precisamos de uma igreja medrosa, nós precisamos de uma igreja audaciosa, em que isso não significa imprudência. Precisamos de uma igreja que peregrina, uma igreja que vai para as águas mais profundas, né? Agora, para isso, eu tenho que cavar fundo, né? É necessário, né? Então, amar é ir a caminho do risco. Ir a caminho do risco. Você já pode, tá? Só preparar um pouquinho aí, de Moisés. Isso. Então a gente vai, para vocês tomarem um fôlegozinho, um vídeo. É o povo a caminho. É a caminho do deserto. Tinha 50% de chance de dar certo, tinha 50% de chance de dar errado, né? Então, amar é arriscar, né? E Moisés foi essa personagem brilhante, né? Agora, até hoje eu não entendi por que ele não entrou na Terra Prometida. Mas aí o problema já não é mais meu, não. Viu de longe. Então, porque toda a Sagrada Escritura, ela está dentro de nós. Moisés está dentro de nós. Abraão está dentro de nós. O Mar Vermelho está dentro de nós. Os faraós estão dentro de nós. As nossas guerras interiores, as nossas lutas, abrir. Não é que você pensa, não, aqui não tem saída, não. E Deus abre o Mar Vermelho, você passa pelo meio, entendeu? Você passa pelo meio. Faço aquilo que Deus manda. O Senhor nos trouxe até aqui. E os egípcios nos traíram. Agora eu os estou levando para o único lugar que eu posso. O deserto.
pessoas aqui! Seu idiota! Estamos cercados! Você nos trouxe a uma armadilha! Que espécie de líder é você? Você nos trouxe pra morrer! Chega! Moisés, reconhece a minha voz? Sim. Sabe quem sou eu? Sim. Acredita em mim? Acredito. Bruxaria. Tem de ser. Ou obra de Deus. Afirmo que é bruxaria. Não. Essa é a nossa única saída. Em frente!
estão fazendo? Vou procurar pasto, água e comida para minha família. Sozinho? Por que não? Não. Permanecemos juntos. Por que você está dizendo? Porque Deus tem um plano para nós.
maior distância que existe no universo é da cabeça ao coração. Essa força do faraó egípcio que também reside dentro de nós nos persegue também. Somos este povo a caminho. 40 anos simboliza o ciclo da vida, em que a nossa trajetória é uma trajetória assim. Caminhar, caminhar, caminhar tanto, mas caminhar tanto até chegar a si mesmo. Não é uma trajetória das mais fáceis. E encontrar consigo mesmo é encontrar com Deus. E encontrar com Deus é encontrar consigo mesmo. Para que daí nós possamos ir ao encontro dos outros. Para exalar o amor verdadeiro. Porque se nós fizermos simplesmente pelo nosso instinto de justiça, nós iremos viver o olho por olho, o dente por dente. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É com este amor com que nós somos amados é que nós iremos amar. Parece tão simples, mas tão difícil de escorregar essa expressão para dentro do coração e da vida. Discernimento. Coragem de enfrentar o que é necessário ser enfrentado. Trazemos dentro de nós este mistério da luta do espírito e da carne, da luta da cidade de Deus e a cidade dos homens, da luta do bom espírito e do mau espírito. Nada de extraordinário, nada de extraordinário. Não precisa ser nada coisas esquisitas. O que nós precisamos de perceber é que o Senhor caminha conosco e termos a serenidade necessária para discernir o que é daquilo que não é. Caminho a ser percorrido, travessia, viajantes, nômades, estrangeiros na nossa própria terra, estranheza que não poucas vezes experimentamos. Escute antes de agir. Perceba o toque da graça. Ele fala. E muitas vezes ele grita. Agora é preciso escutar. Se nós, como Moisés, não arriscarmos, é não obedecer ao movimento, é não escutar o grito, é não se colocar a caminho. Aqui não existe esperteza.
aquela expressão que às vezes a gente brinca, esperto, né? Nesse campo espiritual não existe essa palavra, porque senão nós estaremos mentindo e despistando o que é o essencial. Toda palavra verdadeira, e quando ouvida com atenção, ela surge como urgência para entrar na trajetória. Então a palavra que brota de dentro tem que ter atenção, né? E ela vem até nós como urgência. Mas às vezes a gente usa aquela expressão: segunda-feira sem falta eu começo. Só que tem que essa segunda-feira nunca chega, né? Ou se chega, na outra semana a gente já desanima. Meu querido irmão, minha querida irmã, é aí no nosso íntimo é que vão se dando as rupturas. É aí, né? Vai acontecendo os rasgos, as nesgas, é dentro de nós, né? É por isso que nós precisamos de parar para poder continuar. E às vezes continuar é parar. O caminho espiritual ele é um pouquinho meio assim, né? Contraditório, paradoxal, né? E nós temos que entender essa dinâmica. Não é tudo aquilo que a gente vê é que é verdadeiro. Às vezes o essencial é invisível aos olhos, né? Meus irmãos, é nas curvas da nossa estrada que nós vamos nos defrontando com os nossos medos, né? E defrontamos com o medo de envelhecer. Já no Oriente já não é tanto assim, né? Hoje eu não sei. Mas no nosso Ocidente, envelhecer é duro. Como seria bom se a gente encarasse de forma diferente, sem medo. Lá em casa a gente aprendeu a gente chamar as pessoas um pouquinho mais velhas do que a gente de senhora, né? E aí eu falo: como é que vai a senhora? A senhora está no céu. Senhora está no céu. Claro que está no céu. A gente trabalha um pouquinho com a gente mesmo. A melhor coisa que a gente faz na vida é aceitar. E a pior coisa que a gente faz na vida é não aceitar. Então, na curva da estrada, esse medo de envelhecer, o medo de sofrer. Às vezes a gente tem que deixar a dor doer. Ela está dizendo alguma coisa para a gente quer logo eliminar, né? Claro, dor é ruim demais. Mas aquele quadro de Jesus, eu não sei se vocês repararam, mas Jesus está sorrindo. Jesus está sorrindo. O crucificado que sorri. A Selma, que eu diga, né, Selma? Selma perdeu o marido dela há pouco tempo. Grande companheiro dela, né? Mas está na casa do Pai, né? Chegou primeiro do que nós. Então esse medo de sofrer, né? A sofrência.
Sofrência. E a gente às vezes gosta, né? Às vezes a sofrência nos dá uma sensação de que a gente está vivo, né? O outro medo que a gente sente é de ficar só. Realmente não é nada fácil, né? Agora, meu querido, minha querida, estamos nas mãos de Deus. Quando eu estudava em Curitiba, eu peguei o ônibus em Belo Horizonte 4 horas da tarde. Gente, se eu já contei essa história 5 vezes, a gente vai ficando velho, a gente vai repetindo as histórias. Mas ela chega assim ela entra e tô ficando velho, tô envelhecendo. Eu tenho que aceitar. Eu ia para Curitiba, peguei o ônibus 4 horas da tarde, na rodoviária, sentei na poltrona do corredor e um pai com a criancinha no colo. Naquela época não tinha ônibus com ar-condicionado, deixou a janela aberta, tal. Depois de umas 5 horas de viagem, o menininho deu um grito, né? Claro, vento forte, escuridão. Claro, um imenso de um medo, né? Mas o pai foi de uma esperteza, né? O pai chegou e acendeu aquela luzinha que fica em cima. O facho de luz caiu no rosto dele. A criancinha viu o pai, sorriu. Apesar da escuridão e apesar da ventania. A luz da fé. Tudo vai acabar bem. Tudo vai acabar bem. A ascensão que nós comemoramos aí, o mundo vai acabar numa ascensão. O mundo vai acabar numa ascensão. Aí a gente fica no medo danado, o mundo vai acabar e a gente compra a vela de 7 dias, o pessoal está falando que é importante. Gente, se o mundo acabar, acabou. Mas agora, só um pouquinho de raciocínio. Só um pouquinho, não precisa ser muito não. Só um pouquinho. Deus, essa maravilha toda. Nós já falamos dele, o Marcelo, brasileiro, que ganhou o Prêmio Nobel de Espiritualidade. Ganhou o Prêmio Nobel de Espiritualidade simplesmente pelo fato dele se encantar diante do mistério. Um físico, um astrônomo. Um homem desse não tem medo. Não tem medo, se encantou. Todas as vezes que nós nos encantamos, perdemos o medo. E todas as vezes que nós perdemos o encantamento, ficamos cheios de medo. Então, Deus, assim como uma criança birrenta, não, estou com raiva de vocês, eu quebro tudo, porque eu estou com raiva Venhamos e convenhamos. É muito. É muito. Será que essa beleza toda, essa irmandade que nós somos convidados a ter, a chamada ecologia integral, é claro que nós é que estamos acabando com o mundo, mas Deus não quer que o mundo acabe. Agora, Teilhard de Chardin, essa cristificação, por mais difícil que seja a nossa compreensão disso, o universo, ele está nesse processo de uma cristificação. Para poder dizer para você, meu irmão, para mim, não tenhamos medo. Estou falando em primeiro lugar para mim mesmo. Mas a gente é convidado a trabalhar esses medos que a gente tem de envelhecer,
de sofrer, de ficar só. Quem sabe que até ficar só, às vezes é o grande momento de uma oração profunda. Temos medo de ser rejeitados. Padre Libânio que dizia que o medo mais profundo que a gente tem é de ser rejeitado. Agora a gente tem que mergulhar no coração de Jesus e perceber quantas e quantas vezes que ele foi rejeitado e encontrar nele a nossa força. Porque se você quiser vencer isso somente pela sua força de querer vencer o processo de rejeição, que todos nós, tem pessoas que gostam da gente, tem pessoas que não gostam. Então, isso não adianta você forçar a barra para o outro gostar de você. Isso não adianta, né? Porque às vezes quanto mais você força, mais o outro não gosta de você. É o caminho. As flores estão ali, né? A azaleia, o cravo, a rosa, são diferentes. Então, você tem que estar na sua turma. Agora, claro que isso vai acontecer, né? A rejeição é algo natural, porque às vezes a pessoa lembra de você, o seu penteado, né? Às vezes é um penteado Chanel que talvez um trauma de infância, né? Uma pessoa, a professora que puxava a orelha do menino, tinha o cabelo cortado daquele jeito, tem uma antipatia que você não sabe de onde que vem. Outro medo que a gente tem é o medo de tornar-se fraco numa sociedade de poderosos. Claro, né? Agora a gente tem que olhar para ele. Jesus foi fraco. Jesus foi despojado. Talvez uma das coisas que causa mais estranheza dentro de mim é quando Jesus vai dizer: meu Deus, por que me abandonastes? Então, o tornar-se fraco, e tudo de Jesus é fraco. Eu tenho um pouquinho de dificuldade, eu não sei se eu vou escandalizar vocês, mas eu tenho um pouquinho de dificuldade do Deus Todo-Poderoso. É claro que Ele é, só que tem que, misteriosamente, Ele quis que nós experimentássemos a nossa pobreza. Ele quis que o Filho dele, o Senhor de todo o universo, se fizesse um de nós, entrasse no porão da nossa humanidade, e tudo dele é despojado. Que é uma coisa mais despojada do que uma Eucaristia? Se vê um vento forte, como deu na segunda-feira passada, a gente está celebrando aqui, se a janela estiver aberta, a hóstia vai lá para debaixo, a gente não acha nem mais a hóstia, de tão frágil que é. Aprender, meus irmãos, aprender a lidar com a nossa fragilidade, de não querer ser o centro, né? Singeleza, simplicidade. Não conseguimos agradar, não conseguimos grandes sucessos, ótimo, que bom, porque é isso, porque o Filho de Deus é assim. Charles de Foucault vai dizer que Jesus se colocou de tal forma em último lugar que ninguém tira ele de lá, né? Para poder dizer isso para nós, meus irmãos, nosso caminho é esse. E às vezes nós buscamos por demais outros caminhos, né? Medo de morrer. Às vezes eu brinco comigo mesmo: Luiz, se morrer, morreu. Gente, o bom humor é fundamental. O bom humor é fundamental.
da gente às vezes brincar com a gente mesmo. Você fez uma bobagem qualquer, opa, a próxima vez nós vamos levantar, filho. Então, sacudir a poeira, não ficar mastigando aquilo. Às vezes você fica a semana inteira porque fez uma coisa que talvez não tenha sido lá tão bem feita, né? E aí, meu irmãozinho, aqui ó, dá para exprimir um tiquinho ali. O senhor quer sentar? É só... Ah, tá certo, querido, tá bem, tá ótimo. Seja bem-vindo. Isso. Para a senhora, para o senhor também. Então, é o medo da gente, tá vendo as profecias como é que elas chegam? Né? Desejo saúde para vocês. O que falou? Saúde, não foi? Foi. Pronto. Como é que é, Ivan? Hein? Medo de morrer. Saúde. Isso não é fácil, não, hein, cara? Agora, o maior medo que a gente traz é o medo da ausência de Deus, né? Esse, meu Deus, por que me abandonaste? Né? Isso, vamos dizer assim, essa é a imensa dificuldade que nós experimentamos, né? Porque a gente fica imaginando se Deus perder a paciência, hein? Ainda não está na hora, não é meio-dia. Ela está falando que está na hora do café, eu estou falando para que é meio-dia o café. Já está quase, só mais meia hora a gente termina. Então, meu irmão, minha irmã, seja o medo que for, sabe o que acontece? O medo faz a gente caminhar mais devagar. O medo, ele me trava, seu coração fica apertadinho, né? Então, nessa espiritualidade do caminho, temos que trabalhar essa questão, né? Se tem uma coisa que Jesus fala constantemente, não tenham medo, não tenham medo. Então, meus irmãos, terminando, o movimento de nossa alma, o caminho de nossa alma, a travessia de nossa alma, obedece a uma saudade. Vocês estão aqui porque vocês sentem saudade, que vocês não sabem do que é direito, mas saudade de Deus. Essa nostalgia interior, essa santa carência, que às vezes nós sempre tentamos preencher todas as nossas carências. Todos nós somos carentes, né? Aí tem gente que fala assim, eu sou resolvido. Fala, ih! Ih! É só uma gripezinha mais forte, nos derruba. Essa nostalgia, essa santa carência que nos faz procurar. Se você não fosse carente, você não iria procurar. Se você não tivesse sede, você não iria procurar a água. Somos hóspedes, meus irmãos. Santa Teresa vai dizer que nós moramos na pousada de quinta qualidade. Não é nem, são 5 estrelas, a de melhor qualidade, não é nem uma estrela, ela fica à esquerda. É uma pousada que não tem nem... Essa é a nossa condição. Agora, se você se revoltar contra isso, vai te levar a algum lugar? Em lugar algum. Reclamar é você
reclamar é o mesmo que é você empurrar para dentro um clamor que não vai para lugar algum. Agora, agradecer é a graça que desce. Somos hóspedes, estrangeiros na nossa própria terra, nômades, andarilhos. Eu preciso é manter o ritmo. Dom Serafim que dizia isso. Uma das coisas do nosso tempo que é extremamente difícil é que perdeu o ritmo. Perdemos o ritmo. Não estou trazendo o mosteiro para dentro do nosso mundo, não, mas é importante com que a gente olhe como é que eles vivem. Eles têm um ritmo. 4h30, liturgia das leituras, depois 6 horas, depois a Alexo Divina, depois o trabalho, antes o café, o estudo, o almoço. Então a coisa vai sendo ritmada. Agora, esse momento nosso de mundo que a gente vive é uma coisa, você vai aqui e tal, faz tanta coisa, mas na hora que você chega no final do dia, fez, mas a realização ela não aconteceu. O cansaço é inevitável. O cansaço é inevitável. E a última palavrinha: a impaciência ronda-nos. A impaciência com o trânsito, a impaciência com a esposa, a impaciência com o esposo, a impaciência com os filhos que chegam tarde em casa, a impaciência com o vizinho que deixou a árvore dele crescer do meu lado e não cortou, a impaciência ronda-nos o dia inteiro. Respira. Respira. Nós merecemos a paz. Não é porque nós merecemos, é porque Jesus nos mereceu. Então, daqui a pouquinho a gente volta. Agora um cafezinho de altíssima qualidade. É só pegar a fichinha no caixa. E eu só queria saber, o café é lá embaixo e aqui em cima, ou aqui em cima e lá embaixo? Tá certo. Podemos pegar um pratinho?